Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Vamos ter mais um momento aqui como igreja e que Deus possa, neste momento, um momento ímpar, nos abençoar com bate-papo. Agora vai ser apenas um bate-papo com o nosso irmão presbítero e médico infectologista, Dr. Kleber Dias do Prado. Ele é presbítero lá da IPI do Ipiranga, em São Paulo. E vamos ter um momento de perguntas. Ele vai trazer algumas respostas. De repente, as perguntas que elaboramos aqui, seja algum questionamento que vocês estejam querendo saber, certo? E até para uma possível retomada da nossa igreja mais na frente. Então, a gente precisa saber de tudo um pouco e que a gente possa retornar com total segurança. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar esse momento, a sabedoria, o discernimento, tanto por parte de quem está fazendo esta live, como também por parte de quem trará as respostas na medida do possível. Então, desde já eu agradeço a todos que estão nesta live neste momento. Vamos dar um tempinho mais para o Dr. Kleber ele poder acessar aqui e que Deus possa nos abençoar, né? Vou fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse momento e logo após eu vou convidar o Dr. Kleber para ele poder entrar junto com a gente nesta live. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento entregamos este bate-papo que vamos ter nesta noite, Pai. Que tudo que seja trazido através da palavra do Teu servo, da boca do Teu servo, Dr. Kleber, seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Obrigado, Pai, por este momento ímpar. Obrigado por tudo que Tu fizeste durante esta semana até o presente momento, Senhor. Aproveitando a oportunidade, entrego nas Tuas mãos Teu servo, Everaldino de Deus, sua esposa Angelita, todos os enfermos por Covid-19 ou não, mas está nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, o Dr. Kleber, que vai trazer as respostas que vamos perguntar a ele, Senhor. Que tudo que ele diga seja para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Amém. Eu vou convidar o Dr. Kleber, se ele já estiver nos vendo, para solicitar e poder entrar nessa live junto com a gente. Vamos aguardar um pouquinho aqui, que pelo que eu estou vendo aqui, ele ainda não teve o acesso ao nosso Instagram. Vamos ter um pouco de paciência, ele deve estar entrando. Dr. Kleber, se o senhor estiver nos assistindo, o senhor pode solicitar, certo? Para eu poder liberar aqui o acesso ao senhor ao nosso Instagram, viu? Glória a Deus, né?
Até agora nada. Vamos tentar mais um pouquinho. Provavelmente ele esteja com alguma dificuldade lá na internet dele ou alguma coisa ao acesso. Vamos segurar mais um pouquinho. Pronto. Doutor Kleber, o senhor faça a solicitação aí, por favor, para eu aceitar o senhor. Isso. Pronto. Graça e paz, boa noite. Tudo bem? Como é que está? Tudo na santa paz de Deus. E o senhor, como é que está? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. Doutor Kleber, já para começar, gostaríamos de imensamente agradecer essa oportunidade. O presbitério aqui de Sergipe, juntamente com o conselho da nossa igreja e a Coordenadoria Regional de Adultos, agradece imensamente este momento que vamos ter de bate-papo com o senhor, de tirar algumas pequenas dúvidas, né? Dúvidas que nós estamos tendo aqui e gostaríamos de dialogar um pouquinho com o senhor. Então, o senhor pode começar, se o senhor quiser se apresentar aí para o pessoal, fique à vontade e depois vamos dar início à nossa live aqui. Não, brevemente, eu vou dizer que eu sou, meu nome é Kleber, eu sou presbítero da IPI do Ipiranga e sou médico infectologista. Atuo ali no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né, aqui em São Paulo, e que é um dos centros de referência para a Covid-19, entre outras doenças, né? É um centro de referência para a América Latina, para doenças tropicais. Então, eu me coloco à disposição para a gente discutir aí os aspectos principais e que vocês estão em dúvida sobre essa doença, não é? Amém. Para o senhor ficar um pouco sintonizado com a nossa cidade, hoje nós estamos com 31.640 infectados. Hoje. Isso. É qual cidade mesmo? Eu só não peguei o nome. Aracaju, Sergipe. Aracaju, Sergipe. Capital do Sergipe. Tá. Isso. 31 mil já. Curados nós temos 20 mil. Sim. E óbitos, até o presente momento, nós temos, infelizmente, 851 mortos. Certo? Dentro deles, temos alguns irmãos presbiterianos que perdemos por conta da Covid-19. Uhum. Então, o que nós estamos hoje mais para tirar mais as dúvidas é um possível retorno da nossa igreja. Certo. Pequenas cautelas que temos que ter, porque por mais que a mídia está divulgando, e bem divulgado, mas pelo menos aqui na nossa cidade a gente percebe que as pessoas ainda estão brincando, não estão levando a sério a doença, infelizmente. Eu acredito que não seja só aqui em Aracaju, é no país todo. Certo. Mas vamos falar para Aracaju. Infelizmente, nós andamos na cidade e vemos pessoas sem máscara, aglomeração, filas e filas e filas, enfim. Então, uma das perguntas que nós temos aqui, são duas, tem duas perguntas aqui, vem do nosso pastor Everaldino de Deus. Ele pergunta a seguinte forma, pergunta: os cuidados de higienização do templo e principalmente dos sanitários, quais os produtos em si devemos usar? Quanto às pessoas que estão envolvidas nessa limpeza geral, a pessoa da zeladoria, o que seja, da limpeza, quais são os dispositivos de proteção que devem usar para a segurança pessoal? Bom, em termos de limpeza de ambiente, né? Salão social, templo e banheiros, não há necessidade de haver mudança dos produtos normalmente utilizados, né? Água, sabão, quando houver, o que dificilmente acontece, mas quando houver eventualmente alguma secreção ou material orgânico de uma pessoa no chão, em alguma superfície, você pode usar a cândida diluída, não é? A cândida, o hipoclorito de sódio, né?
é a substância da Cândida. Diluída em água, pode ser uma parte em 10, pode ser a super Cândida, mas nem precisa ser, pode ser a Cândida 1%. Né? Isso é suficiente para quando há material orgânico, escarro, por exemplo, sangue, né? Para limpar material orgânico. Para a limpeza normal do ambiente, não há nenhum produto específico, assim, para lavar o chão, água e sabão, isso não tem nada específico. Superfícies, mesa, teclados, né? Maçaneta de porta, onde as mãos vão, aí você pode utilizar o álcool a 70% para superfícies, né? Que possam estar contaminadas pelas mãos, que são o grande veículo de transmissão desse vírus, fora as próprias secreções respiratórias, né? Então, basicamente, então, repetindo, para chão, para banheiro, enfim, ambientes, água e sabão, normalmente, o que é utilizado, superfícies que possam estar contaminadas pelas mãos e que possam servir de fonte para infectar outras pessoas, né, como teclados, mesas, cadeiras, maçanetas, etc. Telefone celular. Então, o álcool a 70% é algo interessante. Só tomar cuidado para não passar álcool a 70% na tela do celular ou na tela do computador. Tá? Aí, o produto mais recomendado pelos próprios fabricantes é o álcool isopropílico, tá? Para não estragar a tela, a menos que a tela tenha uma proteção, tenha enfim, uma outra tela de acrílico que proteja a tela original. Tá? Mas, basicamente, são esses os cuidados. Uma outra pergunta aqui do nosso pastor, que nós já adquirimos o termômetro digital para uma possível retomada, até para aproveitarmos preço, frete, enfim, né? Ele diz o seguinte: a utilização do termômetro digital deve ser utilizada em todos que entrarem no templo. E qual é o limite de temperatura corporal para não ser permitida a permanência da pessoa no templo? Bom, essa questão do termômetro, se dá muita importância ao termômetro, mas é importante que a gente estabeleça algumas regras. Acho que a primeira regra acho que a gente tem que voltar um pouco. Eu precisaria de uma informação. Eu não sei se a cidade de Aracaju, as autoridades sanitárias de Aracaju, já estão liberando o retorno aos templos. Acho que ainda não, né? Não, veja só. De que forma foi? Desde o dia 23 de junho, houve algumas medidas que foi liberada uma fase, certo? Certo. E nessa fase foi liberado os templos. Já? Veja só. Mas só que ele retrocedeu. As 4 grandes metrópoles daqui, que são as grandes Aracaju, que é a capital, e os municípios, ele proibiu o retorno. Então, nós temos 75 municípios. Então, 71 está autorizado, mas 4 não. Que a nossa igreja é uma das que não pode ser permitida. Por enquanto. Certo? Mas a gente já pode discutir as regras que, quando for autorizado, vocês já estão preparados, né? Bom, a primeira regra é: pessoas com sintomas não devem ir ao templo. Então, se a pessoa está em casa, está se sentindo mal, indisposta, pode o nariz estar escorrendo ou não, pode ter dor de garganta, pode ter tosse, pode ter febre, dor no corpo, pode ter enjoo, vômito ou diarreia, pode estar com perda do olfato, né? Ou do paladar, ou ambos. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? Pelo menos inicialmente. Depois pode vir a falta de ar, que aí já é mais grave. Mas a pessoa que tiver qualquer um desses sintomas, ela deve se auto-excluir de ir ao templo. Com isso, você já dá uma boa triada nas pessoas. As pessoas que chegarem ao templo serão, eventualmente, terão a temperatura medida com esse aparelho que você falou. Nós consideramos uma temperatura normal. A temperatura normal do corpo, ela varia, dependendo de onde você mede.
Mas normalmente, e ela varia no decorrer do dia também, normalmente a nossa temperatura é menor no início da manhã e ela é mais alta ao final da tarde, pelo próprio metabolismo do nosso corpo. No trabalho da manhã, no culto matutino, é bem possível que você não vai encontrar pessoas com mais do que 37 graus. 36,5, 36. Pode ser que mais à tarde, no culto noturno, né, especialmente no Nordeste, que é uma região quente, você encontre pessoas com temperatura até 37,5. Seria interessante, então, ter esse limite de 37,5 graus. E não permitir que pessoas com temperatura maior que 37,5, a menos que você detecte que a pessoa chegou correndo, né? Veio correndo, veio andando de bicicleta, fez um grande esforço físico, aí é natural que ela esteja mais quente. Então é preciso ter esse discernimento. Entretanto, temperaturas, assim, para ter um padrão, né? Abaixo de 37,5 seria o mais adequado. Entendi. Uma pergunta aqui. O porquê o álcool gel, quando surgiu o Covid-19, ele é o recomendado e como fazer essa correta utilização dele? O porquê ele foi escolhido para ser esse produto do momento? Porque é a concentração a 70%, é a concentração que consegue realmente neutralizar, eliminar o vírus. Então, produtos menos concentrados não têm essa ação antiviral. Nessa concentração, então, o álcool exerce essa ação viricida, quer dizer, mata o vírus. Por isso que é o produto recomendado. Juntamente, é uma alternativa à água e sabão. Água e sabão, mecanicamente, removem o vírus. Tá? Então, uma lavagem de mão por pelo menos 20 segundos, com água e sabão líquido, não sabão em pedra, tá? Lavando, ensaboando todas as superfícies da mão. Palmas, dorso, interdígitos, tá certo? Até o punho. Lavando durante esse período de 20 segundos. As polpas, né, as pontas, tá certo? Todas as superfícies da mão, lavadas, conferem também proteção. Se você está num local onde você não dispõe de uma pia, de uma água com sabão líquido, você pode então usar o álcool gel. Então, um desses dois meios te ajuda a manter as mãos, que eu repito, são um veículo importante de transmissão do vírus, higienizadas. Esse é um dos pilares da prevenção. Nós temos alguns pilares importantes da prevenção, tá? Um deles é a higienização das mãos que eu acabei de falar. Então, antes de tocar, por exemplo, um alimento ou uma superfície que você vai manipular, você chega da rua, vai mexer no seu computador, lave a mão antes, para você não contaminar o seu computador, por exemplo. Vai pegar no telefone, lave a mão, tá certo? Essa lavagem, essa higienização é frequente, quantas vezes forem necessárias. Tá? Mesmo andando na rua, entra num ambiente, tocou algum objeto, álcool gel. Então, quanto mais fizer, melhor. E jamais tocar boca, nariz e olhos sem antes higienizar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool gel. Tá? Então, esse é um pilar. Os outros dois pilares fundamentais da prevenção são aqueles que dificultam a contaminação pelas gotículas respiratórias, sem a intervenção da mão. Então, o primeiro pilar é o distanciamento. Esse distanciamento de mais de 2 metros de outras pessoas, tá certo? Visa evitar a contaminação pelas gotículas grandes. Aquelas gotículas de saliva que muitas vezes a gente emite ao falarmos, ou ao tossirmos, ou espirrarmos. Essas gotículas são grandes e elas tendem a cair ao solo por ação da gravidade. Então, se você fizer um distanciamento, idealmente de 2 metros, ou no mínimo 1,5 metro, você dificilmente será atingido por essas partículas grandes, porque elas vão cair no chão antes de te atingir. Então, é um segundo pilar, o distanciamento. O terceiro pilar é a ventilação do ambiente, para evitar que você seja contaminado não pelas partículas grandes, mas pelas partículas pequenas, que são os aerossóis. Os aerossóis são partículas tão pequenas que eles não caem ao solo pela ação da gravidade. Eles permanecem em suspensão no ar e viajam
a grandes distâncias, a distâncias de muitos metros. Então, num salão onde várias pessoas estejam falando, por exemplo, louvando a Deus, num louvor, ou cantando, né? Muitas dessas partículas, uma grande quantidade dessas partículas, que são os aerossóis, são as pequenas, vão viajar pelo ambiente. E a forma de você evitar que isso, pelo menos numa concentração grande, atinja as pessoas, é mantendo o ambiente ventilado, janelas e portas abertas. Bom, então, são os 3 grandes pilares. E onde entra a máscara? A máscara é um adjuvante. A máscara é um meio auxiliar. Então, a máscara caseira ela é importante porque ela diminui a quantidade de gotículas grandes e pequenas que você emite. A máscara não é tanto para sua proteção, mas é para você não contaminar tanto o ambiente. Por isso que é importante que todos usem, porque um protege o outro. Ao usar a máscara, você diminui a quantidade de principalmente aerossóis, que estão aí em suspensão no ar, tá certo? Se todos fizerem isso, essa quantidade é menor, a ventilação muito mais facilmente vai dissipar essas partículas do ar e o ambiente fica mais seguro. Então, observando tudo isso, autoexclusão das pessoas que têm sintoma. A medição da temperatura e a exclusão das pessoas com temperatura elevada, acima de 37,5. A higienização frequente das mãos. O distanciamento. A ventilação do ambiente. E o uso da máscara caseira. Atualmente, a máscara mais preconizada é a máscara de 3 camadas, mas nem todos têm essa máscara, mas idealmente 2 camadas de tecido, por exemplo, algodão, né? E uma camada intermediária de filtro, pode ser aquele tecido TNT, de uma não mais fino, aquele mais grosso, né? Mais grosso. Nem é mais grosso, ele tem uma tessitura mais fina, tá? É mais seguro, mas tudo bem. A máscara, a ação dela é mais mecânica, tá? Ela é mais mecânica, é para impedir, não é tanto para que você não seja infectado. Porque as máscaras para evitar a infecção por partículas, por exemplo, de aerossol, são máscaras de uso hospitalar, a chamada máscara N95, para utilização em enfermarias ou em UTI. Não é dessa que eu estou falando. Estou falando da máscara caseira, que você vai utilizar, como eu já disse, para que você não emita tantas partículas no ambiente. É importante que todos usem, todos que estão no ambiente, para haver uma proteção coletiva. Com essas medidas, a segurança aumenta bastante. Tem uma pergunta aí no ar que diz bem assim, quais os dispositivos de proteção para a pessoa que estiver limpando os templos e sanitários? As luvas, né? Equipamento de proteção? Isso. Basicamente, você fala limpar o templo, fazer uma faxina no templo. Isso. O equipamento que ela já usa, bota, uniforme, não vai precisar usar nenhuma máscara, nada disso, porque a menos que se ela usar água e sabão, ela não vai elevar poeira que está no chão. Então é importante que a varreção ela pode ser perigosa, porque você vai levantar poeira e pode levantar partículas em suspensão no ar e pode aspirá-las. O ideal é utilizar líquido, que você vai remover com o líquido essa poeira e essas partículas que possam estar no chão. Então é importante água e sabão, como eu falei no início. O equipamento que vai se utilizar pode utilizar uma luva para não manipular esses produtos químicos, né? Uma luva que pode ser reutilizada, depois lavada com água e sabão, não tem problema nenhum, tá? Uniforme normal, que se usa para fazer a faxina, e a bota. Não precisa usar óculos, máscara, gorro, nada disso. Certo. O senhor, como é que o senhor está vendo a possibilidade das vacinas e de medicamentos específicos contra o Covid-19? Pelo que o senhor está vendo em termos de comentários, enfim, como é que está o andamento? Não, são mais de 140 vacinas que estão sendo testadas no mundo, né? Temos algumas já em fase 3, né? Já na última fase para aprovação. Tem 2 especificamente que estão sendo testadas no Brasil, né? Uma que vai iniciar agora, que é a vacina de Oxford,
né, da Universidade de Oxford, que está em associação com o laboratório AstraZeneca, e a outra é a vacina chinesa da Sinovac, que está sendo feita em cooperação com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo. Essa já iniciou, né, já iniciou os testes. São bem adiantadas, tem uma expectativa aí de que até o final do ano elas possam já estar disponíveis. A gente não sabe ainda os resultados, se são protetoras ou quanto são protetoras, né? Qual é a porcentagem de pessoas vacinadas que será protegida e nem por quanto tempo. Então, são respostas que a gente ainda não tem, né? A gente não sabe se a vacinação, em quantas doses serão necessárias, né, para uma proteção efetiva, e depois de quanto tempo seria feito um reforço, se é que um reforço é necessário. Então, tem uma série de respostas que a gente ainda não tem. Mas são muitas vacinas, tem a vacina da Pfizer também, tem um outro laboratório farmacêutico que deve chegar aqui ao Brasil em breve, e muitas outras, né, em fases 2, fase 1. Né? É um avanço imenso em pouquíssimo tempo, é tempo recorde. Né? Nunca tivemos uma situação de em 6 meses você ter vacina em teste de fase 3 para uma determinada doença. Né? Isso foi possível também porque boa parte desses estudos já vinham sendo feitos para os coronavírus anteriores. Então, aí, com a chegada desse coronavírus, são vírus parecidos, conseguiram reaproveitar vacinas que estavam sendo estudadas para outros coronavírus. Mas a grande saída é a vacina. A grande saída de proteção, o que vai nos permitir, um dia, mais à frente, diminuirmos essas medidas de prevenção que eu acabei de falar, né? Voltarmos a uma vida próxima do normal, podemos abraçar, beijar as pessoas, cumprimentar, enfim, deixar de usar máscara, essa coisa toda. O que vai permitir isso é ou a vacina ou a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é quando muitas pessoas já foram contaminadas, se recuperaram, quem tinha que adoecer, adoeceu, quem tinha que morrer, morreu, quem tinha que recuperar, recuperou. E aí o vírus tem menos possibilidade de circular porque a maioria das pessoas já foi contaminada. Essa é uma situação perigosa, porque isso pode implicar em muitos óbitos, mais. Certo? E a gente não sabe também quanto tempo essa imunidade da infecção pelo vírus vai durar também. Então, existem uma série de perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta. Será que o indivíduo que adoeceu, que desenvolveu anticorpos, ele está protegido? Será? E por quanto tempo? Não sabemos. Tá? Por isso que aquela história, eu peguei o vírus, agora eu posso descuidar completamente, eu já estou livre. Não, não é bem assim, a gente não sabe. A gente está verificando que pessoas, por exemplo, que não tiveram sintomas, ou muitas delas não estão nem fazendo anticorpos, ou estão perdendo rapidamente os anticorpos. Pode ser que a imunidade não dependa só de anticorpos. Tem uma outra imunidade, uma imunidade celular, que vai nos conferir proteção. Pode ser. Então, são perguntas que ainda estão sendo respondidas, estão sendo estudadas. Nós não temos todas as respostas ainda. Especialmente no aspecto imunológico dessa doença. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei, que o senhor já falou mais ou menos, e praticamente é o que o senhor já respondeu. Quem foi infectado e está curado ainda tem vírus ou ele foi destruído pelo sistema imunológico? Então, existem assim, o indivíduo que tem poucos sintomas ou nenhum sintoma, geralmente ele elimina mais rápido esse vírus. Tá? O indivíduo que fica doente, vai para o hospital, né, fica lá na enfermaria ou vai para a UTI entubado, normalmente o exame fica positivo mais tempo. Tá? Ele fica produzindo vírus mais tempo. Geralmente, no indivíduo pouco doente, já na segunda semana dos sintomas, desaparece o vírus na secreção respiratória, na nasofaringe, na orofaringe. No indivíduo que vai para o hospital, a tendência, ele pode ficar 3, 4 semanas com o vírus, com exame positivo ainda. Tá? Porém, havendo a recuperação, passado de 2 a 4 semanas, dependendo do quadro clínico, o sistema imune consegue controlar a situação e esse vírus é eliminado. Não existe relato de o indivíduo ficar portando cronicamente o vírus. Não existe relato disso. Então, elimina. Mas
mais rapidamente ou menos rapidamente, elimina. O que a gente não sabe é se esse indivíduo não poderá se infectar de novo mais à frente. Porque a gente não sabe a duração dessa imunidade, como eu falei há pouco. Então, essa pessoa que teve o vírus, já passou pela quarentena, ela pode ter novamente a contaminação de novo. E Veja pode bem, contaminar outras pessoas? veja bem, isso é uma possibilidade. A gente não está afirmando que É. acontece. A gente só não pode dizer que não acontece. Realmente, a ciência ainda não tem essa resposta. Se a Covid-19 se comportar como as outras doenças virais, por vírus RNA, normalmente há uma recuperação, o indivíduo adquire uma imunidade daquela infecção e a vida segue. Agora, esse vírus ele tem um monte de coisas diferentes que confundem um pouco a nossa cabeça. Ele não se comporta muito igual aos demais vírus. Então, essas respostas a gente ainda não tem e está estudando para poder ter um dia, né? Se realmente pegar a doença, você está livre. A gente ainda não afirma isso. Elimina o vírus, se recupera. A maioria dos que ficaram mais doentes produzem anticorpos por mais tempo, tá? Mas muito mais do que isso a gente não pode afirmar, não. Doutor Kleber, pelas pesquisas, pelo que o senhor ouve, pelo trabalho que o senhor faz, hoje é mais promissor o uso da cloroquina, a infusão de soro convalescente ou o desenvolvimento de uma vacina? Bom, a vacina é uma prevenção, né? Ela vai ser usada nas pessoas que não estão doentes para evitar a infecção. Ela, como eu disse, é a grande solução do problema, né? Até porque as medicações que estão sendo estudadas, nenhuma delas mostrou assim grande efetividade contra o vírus. A cloroquina ela é muito controversa, na maioria dos estudos ela não fez diferença, tá? Nos estudos científicos. Outras drogas que inicialmente se mostraram promissoras, como aquela droga, o Remdesivir, têm demonstrado resultados pobres, né? Utilizado em indivíduos muito doentes. Uma droga que mostrou um papel protetor os corticoides, dexametasona, tá? Para pacientes graves. Para aqueles pacientes que estão em UTI, passando por graves problemas, a dexametasona realmente é interessante, ela faz diferença. Mas não pode ser usada nos menos graves, porque haveria risco de diminuir a imunidade do indivíduo e levá-lo para uma forma grave. Então, ela é reservada para os indivíduos com a forma mais grave. Tem uma série de outros remédios que estão sendo estudados. Anticorpos monoclonais, tocilizumab, sarilumab, ivermectina, nitazoxanida, remédios para o HIV, lopinavir, favipiravir, tenofovir, sofosbuvir, enfim, uma série de drogas, mas nenhuma delas realmente veio para resolver. Tá? Então, o que tem sido feito, que é efetivo, é a assistência ventilatória precoce. Se o indivíduo começar a ter tosse, desconforto respiratório, deve procurar rapidamente assistência hospitalar, vai fazer lá alguns exames que vão mostrar como é que está o oxigênio no sangue desse indivíduo. Se houver uma diminuição, então a assistência ventilatória deve ser iniciada, tá? Se não responder a uma assistência ventilatória inicial, ela avança para uma assistência ventilatória mais intensiva, tá? E aí vai usar uma série de outras medicações, como, por exemplo, alguns anticoagulantes, porque é um vírus que causa também problemas de coagulação, de trombose. Muitas pessoas tiveram doença grave ou morreram por quadros parecidos com derrame ou infarte, causados por esse vírus, que tem uma capacidade de produzir trombo. Então, as pessoas que vão para a forma grave, mesmo não na forma grave, já hospitalizadas, começam a usar anticoagulantes para prevenir esses fenômenos. O soro de convalescente não mostrou papel protetor. Então, também entrou na categoria das tentativas que malograram, né? Em termos de tratamento. Então, em termos de tratamento, nós temos o tratamento de suporte em UTI. O corticoide no paciente grave, o anticoagulante. Se houver suspeita de influenza, usar o oseltamivir, antibióticos,
porque uma das complicações do Covid também são as pneumonias hospitalares, tá? Então, o uso dos antibióticos. Muitas pessoas com Covid morreram, não necessariamente pelo Covid, mas por infecção generalizada, tá? Então, tem que reconhecer quando você não é o Covid, além do Covid, tem uma infecção bacteriana generalizada que precisa ser tratado. Então, esse suporte hídrico, suporte renal, muitos têm insuficiência renal, entende? Então, todo esse suporte que é dado numa UTI é que acaba fazendo a diferença e salvando a vida, salvando as vidas. Não há um medicamento que esse aqui é a solução. Até o momento, não há. E, no fim das contas, o que vai realmente nos livrar dessa situação difícil, de um modo mais definitivo e mais generalizado, são as vacinas. Doutor Kleber, nós sabemos que o melhor método hoje para tentar evitar o vírus é o isolamento, né? O distanciamento. Mas, às vezes, as pessoas não entendem ou não querem entender, não querem perceber. Então, vindo do senhor, que é um especialista, uma pessoa que trabalha na área, qual a importância do isolamento e como ele funciona na prática, como a disseminação do vírus? Bom, o isolamento ele deve ser feito para o indivíduo com sintomas da doença, tá? O ideal seria que as pessoas com sintomas fossem testadas para você fazer o diagnóstico e isolar os que têm diagnóstico, né? Você não precisaria isolar uma pessoa que tem um quadro gripal comum, um resfriado comum por outro vírus, tá? Mas a gente sabe que isso é muito difícil, não dá para testar todo mundo. O sistema de saúde não tem condições de fazer um PCR em todos os sintomáticos. Então, pessoas com sintomas sugestivos de Covid, são aqueles que eu falei no início, devem ser mantidas, na medida do possível, em isolamento domiciliar, tá? Aí, de preferência, se possível, idealmente, ter um quarto só para ela, né? A gente sabe que essa não é a realidade da maioria do povo brasileiro, mas eu estou falando assim em termos ideais. Ter um quarto para ela, se possível, um banheiro privativo. Se não for possível, esse banheiro deve ser higienizado após o uso do doente, tá certo? Pelas demais pessoas. E essa pessoa doente deve permanecer pelo menos a 2 metros de distância das demais pessoas da casa e ela tem que usar máscara. Mas aí não é máscara caseira. Essa pessoa tem que usar máscara cirúrgica, tá? De preferência, claro, de preferência. Se não for possível, se não tiver, passamos aí por períodos em que as máscaras estavam esgotadas, usa a caseira e mantém o distanciamento das pessoas e ventilação da casa. E higienização constante. As demais pessoas devem manter distância dessa pessoa, de preferência não dormir no mesmo quarto, não permanecer no mesmo ambiente. Se permanecer, ficar distante. Se usar o banheiro, antes de usar, deve haver uma higienização desse banheiro com limpeza de água e sabão da superfície que o doente tocou. E isso durante 14 dias, que é o período máximo, normalmente, que é o período em que essa infecção se esgota no indivíduo que não tem muitos sintomas, que não precisou ficar hospitalizado. Se os sintomas agravarem, ele vai para o hospital e lá ele vai ser isolado. Então, doutor Kleber, para um templo, porque varia, né? De estado, de igreja, denominação. Então, tem templos que tem um culto de 1h30, tem tempo que tem um culto de 2 horas, 2h30. Então, voltando um pouquinho, a utilização do banheiro, a limpeza e a higienização tem que ser feita a cada momento que for usado o banheiro, no momento lá no templo? Veja bem, isso é impossível de se fazer, né? Você vai fazer uma limpeza maior ao final do dia, tá certo? Ao final dos trabalhos, ok? Aquela limpeza que nos hospitais a gente chama de limpeza terminal. Limpar o chão, lavar tudo, etc. Após o uso de cada pessoa, a pessoa vai higienizar as próprias mãos e se ela tocou em alguma superfície, ela pode higienizar a superfície que ela tocou. Entendeu? Pode ser, por exemplo, o vaso, né? Higienizar a banqueta ali onde ela sentou, não é? A maçaneta que ela tocou, a torneira, a superfície da pia. Basta isso. Cada um tomar conta daquilo que tocou e lavar bem a mão, né? Se ela puder fazer o seguinte,
quando entrar no banheiro, antes de qualquer coisa, lavar as mãos bem. Já dá uma diminuída né, de vírus que ela pode ter trazido de fora. Faz tudo que tem que fazer ali, depois, ao final, higieniza tudo e sai. Com isso, você diminui a chance de uma contaminação cruzada, né? De uma outra pessoa que vai utilizar o banheiro se contaminar ali. Então, isso cada um limpando aquilo que tocou é suficiente. No final do dia, terminou o culto, todo mundo foi embora, então, uma higienização mais completa. Mas uma vez só, não precisaria fazer isso toda hora. Doutor Kleber, para um grupo de louvor da igreja, se o grupo se manter em um distanciamento de 1,5 m a 2 metros, se faz a necessidade do uso da máscara? Com certeza. Ou o ideal é ter o uso da máscara? O problema é que para cantar com máscara é difícil, né? Mas pensando na questão da transmissão, como você vai cantar, você vai emitir voz em alto volume, né? Você vai inspirar profundamente, vai cantar, a emissão de partículas, especialmente aquelas pequenas de aerossóis, é muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, é interessante. Inclusive, não é de 1,5 m. Quanto mais longe, melhor. 2 metros, daí para mais. Tá? Os membros do grupo de louvor. E distanciamento também das pessoas da igreja. Se possível, uma pessoa apenas cantando seria o ideal, tá? Para diminuir a produção dessas partículas. Então, o conjunto tocando, usando máscara, porque aí não vai emitir voz, e uma pessoa cantando, sem máscara, mas distanciada, mais isoladamente, distante também da plateia, e com ventilação no ambiente. Com isso, a gente consegue minimizar risco. Nem vou dizer que você elimina totalmente, mas minimiza. Quando o senhor fala de ventilação, se tiver ventiladores, essas coisas, usar ou a ventilação natural, que são as janelas, as portas? Eu falo de janelas e portas. Sem ventilador e sem ar-condicionado, no caso. O ar-condicionado, esse ar-condicionado normal que a gente utiliza, ele faz recircular a partícula. Não é bom, ele não tem filtro, ele não retira a partícula. Então não é bom, ele faz circular. Ventilador, a mesma coisa, né? O ventilador, se você tem janela e porta aberta, pode até ser que seja interessante porque ele joga para fora. Mas se é um ambiente fechado, aí realmente só vai circular ali naquele meio. Eu não recomendaria o retorno, veja bem, em salões que não tem janela. Um salão totalmente fechado. Aí eu já acho bem mais difícil de voltar. O ideal não. O mínimo necessário é que haja janela, que você possa abrir para circular o ar. Senão, fica complicado. Eu não sei como é que... eu sei que talvez nem todas as igrejas tenham. A maioria, eu acredito que tenha, né? A possibilidade de ventilar, né? Mas reuniões em locais fechados, sem porta e janela, devem ser evitadas. Ok. Presbítero, eu vou abrir um minutinho aqui para os irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta. Perfeito. Para logo após eu finalizar deixar o senhor finalizar com a mensagem, recomendação em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Uhum. E aí eu vou deixar aqui um minuto, pelo menos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta que de repente não foi debatido nesse momento, algum questionamento, fiquem à vontade. É o momento de perguntar, certo? Por causa do tempo, nosso tempo é pequeno, o Instagram não dá um tempo longo, é um tempo só de 1 hora, então infelizmente... Tá bom. Entendeu? Bem, doutor Kleber, eu acho que o pessoal está satisfeito com o que foi dito. Ótimo. Graças a Deus, né? Então, assim, eu peço ao senhor que pode finalizar com uma mensagem, com recomendações em relação a tudo que isso que está acontecendo, né? Para todos nós, né? Fique à vontade. Eu só queria enfatizar a importância das medidas de proteção, mesmo que a gente caminhe, e devemos caminhar para uma reabertura das atividades,
o vírus continuará circulando no nosso meio. Tá? Então é importante manter as medidas de proteção, todas aquelas que nós falamos aqui, mesmo com a reabertura de escolas, de igreja, de comércio, bares e restaurantes, as medidas têm que ser preservadas, porque o vírus ele continuará circulando no nosso meio, provavelmente por muito tempo, tá? E até que a gente tenha a vacina, a gente deve manter essas medidas de proteção, ok? Para não corrermos o risco de termos aí uma doença mais grave. Felizmente, a maioria tem doença leve e se recupera bem, mas não deve ser uma experiência muito agradável, não. É você ficar pensando o que pode acontecer com você no dia seguinte, né? Então, manter a proteção, isso é fundamental. Se desenvolver sintomas, seguir o isolamento. Se o sintoma agravar, surgir aí uma falta de ar, procurar o atendimento médico. Eu não sei se aí já em Sergipe eles já estão possibilitando que todas as pessoas que tenham sintomas, mesmo os não graves, procurem atendimento médico para fazer os exames, tá? Sim. Então, faça isso, tá? Para poder diagnosticar e ficar isolado e as demais pessoas da família também de sobreaviso. Acho que é isso aí, né? E ter paciência, porque nós vamos passar por isso pelos próximos meses e vamos passar da melhor maneira possível, né? Certo. Então, é assim, em nome do Presbitério Sergipe, certo? Em nome da nossa igreja do Conselho, que é a CIPS, que é a segunda igreja presbiteriana independente de Socorro, em nome do coordenador regional de adultos, que sou eu, a gente, assim, agradece imensamente ter tirado o senhor do descanso, que eu sei que o corre-corre está grande, eu sei que de sexta-feira para cá eu incomodei muito o senhor, né? É isso. Com as ligações, enfim, mas o senhor está convidado, né? Quando tiver uma oportunidade de vir fazer uma visita aqui para a gente, será bem recebido, certo? Uhum. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, à nossa terra. O senhor vai gostar da nossa terra, de Aracaju. Comer aquele carne. O senhor conhece? Ótimo. Graças a Deus. Então, assim, muito obrigado pela presença. Se precisar de alguma coisa da gente aqui, pode me contatar, pode ligar para mim, pode passar um zap. Estamos aqui à disposição, estamos de braços abertos para poder receber o senhor. Deus continue abençoando o senhor, a família e muito, mas muito obrigado pela atenção dada a gente. Deus abençoe, viu? Eu agradeço e me coloco à disposição de vocês também para tirar qualquer dúvida. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, doutor Kleber. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Até logo. Então, pessoal, aqui terminou um pequeno bate-papo. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E, assim, nós pedimos mais uma vez encarecidamente, aquelas pessoas que puderem ficar em suas casas, que não estão precisando de trabalhar, fiquem em casa. Não só o Covid. Todo mundo. Nós estamos com problema de pandemia de dengue, Covid-19, enfim, de tudo. Então, assim, por favor, fiquem em casa, nos ajude, porque vocês vão estar também nos ajudando. Os hospitais estão lotados, hospitais particulares, hospitais públicos, não é só um, é todos os hospitais estão lotados. Então, assim, nós pedimos encarecidamente a todos, repassem. Essa live daqui a pouco vai estar no YouTube. Então, aqueles que não puderem entrar no Instagram porque não têm acesso a coisa, vocês vão poder ouvir amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, vocês é quem diz, vai estar lá salvo. Então, assim, nos ajude, ajude o seu vizinho, ajude o vizinho de frente, ajude o seu colega de trabalho, ajude o seu pastor, que o pastor sozinho não consegue fazer nada, ele precisa do ombro amigo, do presbítero, do diácono, do membro, do irmão. Então, vamos nos somar. A gente precisa, juntos, somos mais fortes. Então, Deus abençoe a cada um de vocês que puderem estar nessa live. Muito obrigado. E vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus conceda uma noite de paz. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado pela oportunidade.